Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de Geografia do PET Municipal. A geografia é uma ciência completa, que nos leva a compreender os aspectos físicos e sociais que nos cercam. Por isso é muito importante aprendermos com muita atenção todos os conceitos propostos nos diferentes temas que vamos estudar nesta matéria, desde as representações físicas como relevos e fronteiras naturais às influências, as relações políticas e fronteiras administrativas construídas pelas relações humanas no cotidiano. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta, mandando para o professor no grupo ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreenderem e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar uma resposta certa, nesta matéria buscamos como chegamos a tais respostas. Por isso é muito importante que sempre fiquemos atentos ao método científico de investigação. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia pessoal do quinto ano, vamos agora para a semana 2 de Geografia. O ano de escolaridade é quinto ano do ensino fundamental, o PET é o volume 4 de 2021, aqui para o nosso município, volume 2 de 2021 para o estado. O nome da escola é Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, Zecão. Estudante, o nome de cada um de vocês, turma, quinto ano A2, do turno matutino. A unidade temática de hoje é o sujeito e o seu lugar no mundo. O objeto de conhecimento é dinâmica populacional. As habilidades envolvidas é descrever e analisar as dinâmicas populacionais da unidade da federação em que vive, estabelecendo relações entre migração e condições de infraestrutura. Lembrando que unidade da federação é como cada um dos nossos estados, tá? Unidade da federação é o estado em que você vive. Conteúdos relacionados: formação do povo brasileiro, ocupação do território brasileiro, leitura, interpretação e elaboração de representação cartográfica. Tema: a dinâmica da população do estado de Minas Gerais. Caro estudante, nessa semana você conhecerá a dinâmica populacional no estado de Minas Gerais, reconhecendo principalmente os fatores históricos e econômicos que explicam a distribuição da população pelos 853 municípios. Dinâmica da população do estado de Minas Gerais. Minas Gerais chegou ao final do século XX com um pouco mais de 17,8 milhões de habitantes, distribuídos pelos 586.648,7 km² de sua área, o que lhe garante o segundo lugar de tamanho populacional entre os estados brasileiros, perdendo apenas para São Paulo com quase 37 milhões. Desde a década de 50, Minas Gerais apresenta uma tendência ao declínio de suas taxas de crescimento, tanto da população urbana quanto da população rural, que tem ficado sempre abaixo da média nacional. Bom, o crescimento demográfico e migrações em Minas Gerais. Na década de 1920, teve início a expansão da siderurgia, que se acelerou no final dos anos 30 com a inauguração do Alto Forno da Belgo Mineira em João Monlevade em 1940. Minas tinha 6.743.416 habitantes, dos quais somente 25,1% residiam em áreas urbanas. Entre 1940 e 1950, essa proporção aumentou para pouco mais de 30%, com a população urbana. Entretanto, o estado via parte de sua população migrar, principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás. Nos anos de 1950, Minas teve a maior taxa de crescimento populacional da sua história, 2,39% ao ano. A combinação de um alto crescimento vegetativo com a intensificação da migração do campo para a cidade fez com que as cidades mineiras crescessem em uma taxa anual de 5,49%. A década de 1960, na sua maior parte, foi a recessão para a economia brasileira. Essa realidade se projetou sobre Minas, que manteve a sua agricultura estagnada e os investimentos industriais bastante baixos. Apesar da infraestrutura econômica disponível, não havia capital para expandir o setor industrial e modernizar a agricultura. Como consequência, muitos mineiros migraram para outros estados, segundo o Censo Demográfico de 1970, superando as migrações da população nordestina. A década de 70, enfim,
foi promissora para Minas Gerais, que soube aproveitar as possibilidades de crescimento abertas pela economia nacional, e houve uma significativa política de incentivos financeiros, o que promoveu o crescimento na indústria e na agricultura do estado. A população mineira, no período, cresceu 1,52%, principalmente nas áreas urbanas, com destaque para cidades mineiras da região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse período, observou-se o crescimento de pessoas chegando em Minas. Na década de 80, o Brasil viveu uma profunda crise econômica e Minas Gerais sofreu também suas consequências com a desaceleração do crescimento da população urbana, assim como também da população do campo, o que refletia a redução nas taxas de fecundidade, ou seja, observa-se a redução do número de filhos. Os resultados do censo demográfico do ano 2000 demonstrou que, em Minas Gerais, dois fenômenos que já vinham correndo no espaço rural, a redução nas taxas de fecundidade e a intensificação do êxodo rural, os movimentos de pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas. Outro ponto importante é que Minas Gerais deixou de perder população, ou seja, as emigrações, saídas de mineiros reduziu. Isso pode ser explicado, entre outros fatores, pelo crescimento econômico em algumas cidades médias do estado, além daquelas da região metropolitana de Belo Horizonte. A migração para Minas Gerais não se compõe apenas pelos imigrantes de retorno, mas também por aqueles que buscam as oportunidades geradas nas regiões de expansão agrícola e industrial, como o Triângulo, Alto do Parnaíba e o sul do estado. Entretanto, revela também que em regiões como Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, extremamente carentes, persistem ainda potenciais emigrantes que hoje praticamente migram de forma temporária. Bom, para embasar um pouquinho mais essa metodologia, vamos para dois vídeos. Um que o professor já passou para vocês e o outro sobre a formação do povo brasileiro. Vamos lá? O vídeo A Formação do Povo Brasileiro está aqui no YouTube, no canal da Khan Academy, a Khan Academy Brasil, e é baseado no livro de Darcy Ribeiro com o mesmo nome, A Formação do Povo Brasileiro. Vamos curtir juntos? Não se esqueça de entrar lá no link que vai estar na descrição, curtir o vídeo e fazer um comentário agradecendo a postagem do pessoal da Khan Academy desse vídeo, que muito vai nos ajudar na aula de hoje. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nessa aula nós vamos conversar sobre a formação do povo brasileiro. E para conversar sobre isso, a gente precisa começar falando que o povo brasileiro foi formado por diversos povos, incluindo o europeu, o africano e o indígena. Isso tudo ocorreu através de um processo conhecido como miscigenação. Mas o que é a miscigenação? A miscigenação, meu amigo ou minha amiga, é uma espécie de mistura de povos e de diferentes etnias, como por exemplo, do europeu com o africano, do europeu com o indígena, do africano com o indígena e até mesmo entre os três povos. É até por isso que a população brasileira costuma ser classificada como multirracial. Atualmente, o povo brasileiro é formado por diversas outras etnias, mas inicialmente, logo após a chegada dos portugueses ao território que mais tarde seria chamado de Brasil, o povo brasileiro foi se formando através da miscigenação entre três povos: o português, o africano e o indígena, que já estava aqui nas terras brasileiras. Por isso, é legal a gente conversar um pouquinho aqui sobre a chegada de cada um desses povos. Os povos indígenas são os habitantes originários do Brasil, quando o território ainda não tinha nem esse nome. Nessa época, antes de 1500, existiam inúmeras etnias indígenas que viviam na região e ocupavam diferentes espaços do nosso território. Eles viviam em grandes comunidades chamadas de tribos e tinham um sistema de sobrevivência baseado na utilização do que era provido pela natureza.
Afinal, eles praticavam a caça, a pesca e a colheita de alimentos. Com a chegada dos portugueses em 1500, a vida dos indígenas foi duramente alterada. Além disso, ao longo dos anos seguintes, o número total deles foi drasticamente reduzido também, o que é uma pena. Porém, foi com a chegada dos colonizadores portugueses que tivemos o primeiro marco na formação do povo brasileiro atual, pois com esse evento começou a ocorrer uma miscigenação entre os portugueses e os indígenas. O que é ruim nisso tudo é que a chegada dos portugueses não foi um processo pacífico para a região, e nem para os habitantes que já viviam no território. Como eu falei, com o passar dos anos, a população dos indígenas acabou reduzindo drasticamente. Com o passar dos anos, o povo que vivia no continente africano também começou a chegar aqui no Brasil, só que através de um processo de escravidão. O que isso significa, meu amigo ou minha amiga? Isso significa que eles foram retirados de seus países, escravizados e trazidos ao território brasileiro pelos europeus para trabalhar em campos de plantações de café e de cana-de-açúcar. Apesar da escravidão só ter sido abolida em 1888, os africanos contribuíram para a formação do povo brasileiro, não apenas através da miscigenação, mas também com muitos costumes e hábitos, que inclusive fazem parte da vida de muitas pessoas até hoje. Um detalhe interessante, meu amigo ou minha amiga, é que apesar desses três povos terem sido importantes e de terem formado inicialmente o povo brasileiro, atualmente somos o resultado de outras migrações também, como por exemplo, dos orientais, tais como os japoneses e chineses, também de outros países europeus, como Espanha e Itália, além, é claro, de norte-americanos. É por isso que nós brasileiros somos tão plurais. Olha quantos tipos de brasileiros existem atualmente. Existem tantos e tantos que eu nem consigo colocar aqui a quantidade certa de fotos para representar todos eles. Mas uma coisa você não pode esquecer. É pensando nessa diversidade tão grande que forma o nosso povo que devemos sempre respeitar o outro. Por mais diferente que ele possa ser de nós, seja uma diferença física ou até mesmo uma diferença entre costumes e crenças, a gente sempre precisa respeitá-lo. Não se esqueça que todos nós temos sentimentos e devemos ser tratados com respeito para não ficarmos tristes ou magoados. O respeito tem que ser a base de todas as relações. Além disso, independente das diferenças, todos somos seres humanos. Então não importa a cor de nossa pele, a textura e a cor de nossos cabelos, a nossa estatura, ou até mesmo se somos gordos ou magros, ou qualquer outra diferença que a gente tenha. Todos nós merecemos ser respeitados pelo que somos. Então é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Aproveitando esse momento aqui, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! É isso aí, pessoal. Não esqueça de passar pelo canal da Khan Academy Brasil e dar uma comentada nos vídeos muito interessantes que eles têm lá disponíveis sobre os diversos temas que nós vamos abordar nas aulas. Agora vamos relembrar o que é população e densidade demográfica? Pessoal, para relembrar sobre o olhar geográfico e distribuição geográfica, eu quero trazer de novo um vídeo que nós já assistimos no PET passado, para vocês recordarem o que é a estatística e densidade demográfica, beleza? Vamos pensar um pouquinho com o canal Olhar Geográfico mais uma vez. Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Geográfico. Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira no território. Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Geográfico. Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira no território. Então vamos lá! O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. No entanto, sua população não está bem distribuída em seu vasto território.
O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países mais populosos do mundo. Observe atentamente o mapa a seguir. Uau! A China ocupa a 1ª posição entre os países mais populosos do mundo. Ela possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quanta gente! Ocupando a 2ª posição está sua vizinha, a Índia, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Já no Ocidente, vemos em seguida os Estados Unidos, com aproximadamente 320 milhões de habitantes. Em 4º lugar, podemos observar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Até que enfim, o Brasil, ocupando a 5ª posição com cerca de 205 milhões de habitantes em seu território. Bem, como vimos, o Brasil é um país muito populoso, ocupando a 5ª posição. Porém pouco povoado. Parece um pouco confuso, mas vamos ver o que isso significa? Estabeleça o seguinte raciocínio. Se dividirmos a população brasileira pelo seu vasto território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, teremos uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, por exemplo, a realidade é bem diferente, ou seja, se dividirmos os seus 130 milhões de habitantes pelo seu pequeno território de 377 mil quilômetros quadrados, teremos uma média de 344 habitantes por quilômetro quadrado. O que esses dados nos dizem? Eles nos revelam que o Brasil é um país pouco povoado, pois apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado, se comparado, por exemplo, com o Japão, que possui um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a média de habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto a região sul apresenta uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Nordeste apresenta uma média de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, já o Centro-Oeste apresenta apenas uma média de 10 habitantes por quilômetro quadrado. A região Norte possui apenas a média de 5 habitantes por quilômetros quadrados, apesar de apresentar a maior extensão territorial. Vamos pesquisar alguns dos fatores para a ocorrência dessa desigualdade na ocupação do território brasileiro. Merecem destaque os fatores históricos, como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas, assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, terrenos acidentados, florestas muito densas e etc. Não podemos nos esquecer que os fatores econômicos exercem um papel muito importante na atração e fixação populacional. Dentre eles, podemos destacar a geração de empregos, acesso a produtos e serviços. Este mapa demonstra a distribuição desigual da população brasileira pelo território, resultante de seus contrastes naturais, econômicos, políticos e administrativos. Se você gostou da nossa videoaula, curta. Se você é novo por aqui, inscreva-se, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. E até a próxima aula. É isso aí, pessoal. Relembrar o que é densidade demográfica?
E para fechar, vamos conhecer um pouquinho da formação do povo brasileiro. Mestiços, cafusos, mulatos... O que é isso? Vamos aprender juntos? Formação do povo brasileiro. Não deixe de deixar o seu like, tá? Se inscreva no nosso canal, isso é importante para que a gente possa continuar animados aí a fazer novas aulas, ok? Bom, a história nos conta que o povo brasileiro foi formado a partir de misturas de grupos étnicos, de raças. O Brasil é um país com grande miscigenação. O que seria essa miscigenação? A mistura de povos, ou seja, é um país que tem muitos casamentos entre as várias etnias. Os nativos, denominados indígenas, povos que habitavam o território antes mesmo da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Pessoal, só lembrando para vocês que esses índios usados aqui, esses indígenas usados aqui para ilustrar o vídeo, eles são das Américas, eles não são nativos brasileiros, a não ser esse grupo aqui, tá? Ao lado do professor, esse aqui sim é uma tribo Tupi do Brasil. O restante são Chavantes e outras etnias da América do Norte que estão aqui ilustrando. Então os indígenas brasileiros, eles não usavam essas vestimentas. Observe que, olha a diferença, os nativos do Sul sempre com pouca roupa, pois o clima aqui da América do Sul é um clima mais quente. Apesar de também os nativos do Norte terem algumas imagens com pouca roupa, eles se vestiam com couro dos animais que caçavam, porque lá no Norte, além dos tecidos tribais, eram necessárias essas roupas por causa do clima extremamente frio. Então observe que nessa ilustração, apenas aqui, a tribo Tupi, com a tradicional luta que está sendo ilustrada aqui na imagem, é que faz parte dos indígenas da América do Sul, aqui do Brasil, certo? Os portugueses foram povos que vieram de Portugal para o território brasileiro. E nós tivemos também os negros africanos que foram capturados na África e trazidos para o Brasil para serem escravizados. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles encontraram os indígenas. Para a colonização da nova terra, trouxeram os negros africanos para serem escravizados e trabalharem nos engenhos. Com o passar do tempo, ocorreu a mistura das raças, dando origem ao caboclo, que é a mistura de índios com europeus, o mulato, que é a mistura de negros com europeus, e o cafuso, que é a mistura dos índios com os negros. E foi daí que surgiu essa variedade em sua composição étnica. A população brasileira possui também as seguintes raças divididas nas categorias: brancos, negros, indígenas e pardos. E aí, pessoal, gostaram de entender um pouquinho mais? É muito interessante, apesar de pouco usual, as classificações entre mestiços, mulatos e cafusos são bem comuns no Brasil, principalmente nas classificações mais antigas. Hoje, o pessoal classifica os cafusos e mestiços como pardos, né? Por uma convenção social, não exatamente por uma evidência científica, tá? Uma convenção social. Cafusos, mulatos, são todos frutos da miscigenação de povos do nosso país. Legal o vídeo da professora, não? Vamos agora para nossas atividades? Eu voltarei.